Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo, professor de Ciências, e essa aula está sendo destinada para o 7º ano. Beleza? Então vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso assunto, queridos, a gente está falando sobre mamíferos, certo? Inclusive a última estrutura de zoologia que nós vamos estudar. Vamos falar de alguns pontos chaves em relação aos mamíferos. Os mamíferos são animais endotérmicos. O que significa isso mesmo, professor? Que eles vão controlar a própria temperatura, assim como as aves, certo? Então, eles vão ter o controle da temperatura corporal, assim como as aves possuem essa mesma função. Outra característica que agora é exclusiva dos mamíferos é a presença de pelos. Aqui a gente tem uma imagem de uma vaca e a gente sabe que ela é coberta de pelos na sua estrutura. Então, os pelos são características dos mamíferos. Além disso, os mamíferos eles vão ter o desenvolvimento interno do filhote. Eles vão desenvolver de maneira interna dentro da estrutura uterina da fêmea. E o nome mamífero, ele é oriundo das glândulas mamárias, que é a principal ação que define os mamíferos. É apresentar leite e o filhote consumir esse leite no início da sua estrutura de desenvolvimento, certo? Uma coisa interessante a gente falar é que os mamíferos apresentando esse leite nessa glândula mamária para a produção de leite, eles vão ter uma dependência maior dos filhotes em relação aos pais do que outros animais. Porque o tipo de alimento que eles vão consumir no início da sua formação é praticamente exclusiva das estruturas formadas nas glândulas mamárias, né? Bom, a gente pode separar os mamíferos em três grandes grupos. A gente vai ter os marsupiais, que eles possuem esse nome porque eles vão ter uma bolsa chamada de marsúpios, certo? Estou aqui aproximando para vocês. E qual é a grande característica dele? O filhote vai se desenvolver um pedaço dentro da estrutura da fêmea, né, do útero feminino, e quando eles saírem, eles forem tiver a saída desse filhote, né, eles não estão totalmente desenvolvidos. Eles vão passar por um processo de desenvolvimento dentro desses marsúpios, certo? Então a fêmea tem o parto, né? Tem a saída do filhote, pega esse filhote e coloca dentro do marsúpio, inclusive dentro do marsúpio vai ter as glândulas mamárias da fêmea, e o filhote vai continuar o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa. Qual é o principal animal que vai ter essas características aqui? O canguru. Mas além dele eu tenho o coala, eu tenho o gambá, eu tenho o timbu, que é um animal típico da região Nordeste, certo? Agora, o grande animal diferentão dos mamíferos, a gente sabe que é o ornitorrinco. Inclusive, em alguns momentos, ele pode até se tornar um espião. O ornitorrinco, ele é extremamente diferente, principalmente porque ele é um mamífero que coloca ovo. Então, ele é ovíparo. Mas, professor, se ele é ovíparo, ele consegue ainda ser classificado como mamífero? Consegue, queridos. Por quê? Os animais mamíferos, eles precisam ter qual principal característica? Produzir leite, ter a glândula mamária. E no caso dos monotremados, eles possuem também essa glândula mamária, né? Então, os ornitorrincos, apesar deles terem bico, serem venenosos, colocarem ovos, eles vão ser considerados animais mamíferos. Além disso, eu tenho os animais na qual nós fazemos parte, que são chamados de placentários. Os placentários, como o nome já está falando, eles possuem a placenta. A placenta, ela vai ser desenvolvida para alimentar o filhote enquanto ele está dentro da estrutura materna. Então, os animais placentários, que são a maior parte dos mamíferos, ele vai ter essa característica, né? De possuir a placenta para poder gerar alimentação enquanto o filhote está se desenvolvendo, né? De embrião, feto, até ser o bebê. Beleza?
Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aí.